Salve, salve galera do Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Terra X, ou melhor, por que Terra X é foda. Essa edição que enfim está sendo relançada pela editora Panini Comics. Essa é a versão antiga, não é a versão de relançamento, apesar de que, pelo que eu saiba, vai ser exatamente igual. É um material com 416 páginas, em capa dura, papel couché colorido e tem o preço de capa de R$100, mas já está em pré-venda na Amazon com desconto, então eu vou deixar o link na descrição. Bom, galera, essa publicação estava esgotada e muita gente pedia a sua republicação e nada da Panini ouviu os leitores. Eis que surge ele, Alex, o chato da Terra X, e faz uma campanha incessante pelo Facebook, pelas redes sociais, pedindo para a Panini trazer esse material. O cara era tão pentelho, velho, que ele mandou e-mails para a Panini Itália e surtiu efeito. Nós temos agora Terra X de volta. Esse aqui é o primeiro volume de uma série de 3, é uma trilogia. Nós temos Terra X, Universo X e Paraíso X. Lá nos primórdios do canal eu comentei sobre a trilogia, mas o que realmente vale, galera, é Terra X. Eu considero uma das melhores minisséries da Marvel em todos os tempos, ao lado de Marvels, né, que é do próprio Alex Ross, com Kurt Busiek nos roteiros, Inumanos do Paul Jacques, Desafio Infinito do Jim Starlin, temos ainda Wolverine e Destrutor Fusão, que eu acho espetacular também. Então, as continuações como Universo X e Paraíso X são totalmente dispensáveis. Esqueça que essas publicações existem, eu sei que você vai ficar curioso, mas aqui você tem um desfecho muito bacana dessa história de um futuro Marvel, que depois não se torna exatamente o futuro, eu já vou explicar isso para vocês. É deixado um ganchinho, mas nada que você vai falar, nossa, eu preciso ler as outras edições. O Universo X consegue ainda manter um nível razoável. Agora, Paraíso X, galera, ladeira abaixo, é realmente broxante. Bom, nós temos aqui uma publicação que conta com capas do Alex Ross e tem os roteiros dele e do Jim Krueger com desenhos do Joe Paul Leon. Os desenhos dele não chegam a ser ruins, mas eu acho que poderia ter um artista de mais renome, que tem aquela arte que visualmente ela impacte os leitores e seja mais aceitável do grande público. A arte do Jean Paul Leon, ela não é exatamente aquela arte mais super-herói. Como eu disse, não é uma arte ruim, mas eu acho que para a grandiosidade, aqui é uma capa do Alex Ross, para a grandiosidade da obra, merecia um artista mais gabaritado. Esse encadernado ele compila as 12 edições da minissérie Terra X e também um prólogo e um epílogo. Então nós temos 14 edições em 476 páginas. Então realmente é um material parrudo, além dos apêndices que nós temos aqui, comentando sobre cada um dos heróis Marvel. Então aqui, por exemplo, é falado sobre o Homem-Areia, a X-Force, o Mago, o que aconteceram com eles dentro desse universo da Terra X, que, na verdade, como eu mencionei, não é um universo futurista da Marvel. Teve alguns retcons e inicialmente essa era a ideia, mas passou a ser o universo 9997. Bom, vamos comentar aqui sobre um contexto da criação de Terra X. O Alex Ross, junto com o Mark Waid, tinha criado o Reino do Amanhã para a DC Comics, né? Que tratava exatamente do futuro dos heróis clássicos da DC. Aí a revista Wizard, né, muito famosa, chegou para ele e falou, cara, qual seria a sua ideia sobre o futuro dos heróis Marvel? Eis que Alex Ross, né, fez alguns esboços, layouts ali, fez o design de alguns personagens. A revista Wizard se interessou e lançou um sketchbook que esgotou. Simplesmente todo mundo comprou. A Marvel, obviamente, cresceu o olho e falou, não, vamos produzir aí uma obra. Você topa, Alex Ross, falar um pouquinho sobre o futuro dos heróis Marvel? Alex Ross, obviamente, topou e convidou o Jim Krueger para escrever junto com ele. E o Alex Ross, ele é um cara muito saudosista, tanto na parte da DC como da Marvel. Ele gosta muito dos personagens lá da década de 40. Então, Namor, Capitão América, Bucky Barnes, o Quarteto Fantástico. Ele gosta desses personagens ali, raiz, vamos dizer assim. Então ele vai explorar aqui a história do universo Marvel de forma muito coesa, interligando tudo. Ele dá uma aula para você, leitor.
Se você é novato, você ainda assim vai entender perfeitamente a história, porque ela é muito didática. Claro que se você tiver um conhecimento sobre raças alienígenas do universo Marvel, Skrulls, Krees, Inumanos, Deviantes, os Celestiais, sobre o Galactus, o Vigia, isso obviamente vai ser muito mais enriquecedor para você que vai ler essa obra. Mas mesmo você que não tem um amplo conhecimento do universo Marvel, você vai se deliciar com essa publicação. Porque ele faz um trabalho de unidade em relação aos celestiais, com os humanos na Terra, os mutantes, os deuses asgardianos, os deuses olimpianos. Ele realmente constrói uma história instigante, galera. Mas vamos falar do plot dessa história. Nós temos o Vigia, o Ato, que é de uma raça alienígena, de seres que observam o cosmos, né, colindados sobre o universo, e o setor dele é na Terra. Então ele montou uma base na área azul da Lua, uma área respirável. Acontece que ele está cego e ele está buscando um substituto, porque ele não consegue mais observar o universo. E mesmo com os sentidos ampliados, ele ainda assim foi pego de surpresa, então ele não sabe quem que o cegou. E nessa busca por um substituto, ele convoca o Homem-Máquina, que está numa versão, né, diferente do que a gente está acostumado. E durante essa tentativa de convencer o Homem-Máquina a substituí-lo na observação do planeta Terra, né, e da região ali do Sistema Solar, ele começa a revelar dados até então desconhecidos sobre a origem da Terra e dos seres que vivem nela, inclusive dos mutantes. Nesse universo de Terra X, que se passa como fosse num futuro, a população da Terra ganhou superpoderes. Então não existem mais mero humanos. Todo mundo tem algum tipo de superpoder. Então os heróis que eram, né, adorados no passado se tornaram seres ali como relíquias, né? Já não tem mais utilidade, porque cada um tem o seu superpoder e consegue resolver as coisas à sua maneira. Então o Ato vai contando para o Homem-Máquina sobre as relações dos celestiais com os seres humanos, falando sobre os deuses asgardianos, sobre os olimpianos, sobre os deviantes, sobre os inumanos. Ele dá uma aula, mas muito bem construída. Ele vai interrelacionando cada uma dessas raças que você vai ficando, caralho, é muito legal o que ele está criando aqui. Inclusive, várias coisas que aparecem nessa obra, depois acabam acontecendo no universo cronológico do universo 616 da Marvel Comics. Por exemplo, Pantera Negra é casado com a Tempestade. O Thor dessa realidade, na verdade, é a Thor. Não é exatamente a Jane Foster, né? Que a gente está acompanhando as histórias atuais, mas ainda assim é uma mulher. Entre outras coisas mais, que eu acho que é mais interessante você descobrir conforme você leia essa edição. Durante essa conversa do Vigia com o Homem-Máquina, no sentido de tentar convencer ele a substituir nas suas funções de observador da Terra, inclusive o Vigia começa a chamar ele de X-51, né, como já estivesse investindo ele nesse cargo de Vigia, ele começa a falar, olha, você precisa deixar de lado as suas emoções, esses seus sentimentos, esse apreço que você tem pela humanidade. Você precisa, na verdade, se focar em ser um observador racional, que não vai influenciar nas ações humanas. Só que daí você começa a se recordar que o Vigia, ele já interviu em favor do planeta Terra. Tem uma história lá atrás, da década de 60, do Quarteto Fantástico, onde o Galactus vem para a Terra para devorar o planeta, e o Vigia auxilia o Reed Richards, dando o Nulificador Total, que era uma máquina, uma arma que o Galactus temia. E isso tem uma explicação de por que o Vigia fez. Só que o Homem-Máquina começa a desconfiar de tudo isso que o Vigia está falando. Não pelo fato dele estar mentindo, mas por estar escondendo alguma coisa. Então existe um mistério que você vai começando a ficar, sabe, ansioso, você quer descobrir. Além disso, nós temos o que está acontecendo na Terra. Então os heróis, alguns morreram, outros estão modificados. O Tocha Humana está morto, a Mulher Maravilha, a Mulher Invisível, desculpa, está morta. O Coisa casou com a Alicia Masters, tem 2 filhos. O Homem-Aranha está aposentado. O Wolverine casou com a Jean Grey, são 2 balofos. O Hulk, eu particularmente não gostei. O Bruce Banner e o Hulk se separaram. É como se eles tivessem atingido um estado máximo de evolução dos dois. E o Bruce Banner, ele é cego, então ele precisa do Hulk para poder agir e tal. Então eles têm um elo mental, mas
eu particularmente achei a pior escolha possível, talvez a pior entre todos os personagens clássicos Marvel. Além disso, surge um mega vilão muito poderoso chamado Caveira. Esse cara que é filho do herói Cometa. É um adolescente que simplesmente se torna o telepata mais poderoso do planeta Terra. Inclusive, outros telepatas que virem no planeta acabam morrendo. E esse poder todo vem para o Caveira, que começa a causar uma rebelião na Terra. Ele simplesmente vai para os Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos é muito legal. Também você consegue fazer um paralelo com algo que aconteceu após Guerra Civil no universo Marvel, ainda que esse personagem não tenha se tornado um presidente. Então ele quer simplesmente liderar os Estados Unidos como um extremista da direita. Ele é um fascista. Então o Caveira realmente é um moleque cruel, insano. E nós temos o Capitão América, que vai liderar um grupo de heróis para poder enfrentar esse moleque e ele simplesmente não pensa duas vezes na hora de matar qualquer super-herói que se colocar à frente dele e queira atrapalhar os seus planos. A história tem várias frentes. Nós temos o Homem de Ferro, que se isolou. É muito louco, cara, porque algo é conhecido como vírus X, vamos dizer assim, né? Contaminou a Terra, né? E tornou todo mundo super poderoso. Mas o Tony Stark ficou totalmente insano com isso, não queria se contaminar, então ele vive num local hermeticamente fechado. O ar é filtrado, ele tem uma frota de Homens de Ferro que atuam em favor dele. O Hulk, junto com a Thor, a Maga Suprema, que eu não vou revelar quem é, eles vão em busca do Capitão Marvel, que ele está no mundo dos mortos, o original Kree, que tem uma participação muito importante depois nos outros volumes. Então, é um material muito bem conduzido, com várias frentes e muita coisa. Tem aquele plot twist que explode a sua cabeça. Inclusive, a ideia geral desse material, envolvendo os Celestiais, o Galactus, os seres humanos, quando você lê pela primeira vez, você vai falar, caralho, isso é genial! É realmente muito bem bolado, muito criativo. Talvez você, leitor, que já tenha visto essa teoria em outras histórias, não tenha exatamente o mesmo impacto. Eu já tinha visto isso antes. Em suma, galera, é um material top que vale a pena você ter na sua coleção. Se você gosta do universo Marvel, isso aqui é uma aula, né? Ainda que não seja de uma realidade alternativa, você vê várias coisas que aconteceram depois no universo Marvel tradicional. E eu dou uma nota 9,5 para essa publicação. Ela não é exatamente perfeita, a começar pelos desenhos, que eu acho que não foi a melhor escolha, não é um artista ruim. Tem alguns heróis que talvez não poderiam ser melhor explorados, outros que foram até ignorados. Mas, de maneira geral, é realmente um material de encher os olhos, que satisfaz qualquer leitor que gosta do universo Marvel. Então é isso daí, galera. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a decidir se vale a pena ou não comprar essa publicação. Eu acho muito foda, é sério, eu acho sensacional. Então é isso daí, galera. Um abraço para todos e ficamos até a próxima. Fui!